Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma pessoa chega e quer congregar, ok? Ele se converteu, ele é convertido, ele chegou convertido, ele se converteu já ouvindo a palavra dos próprios irmãos congregados ali. O primeiro passo para ele é pedir o seu lugar, a comunhão à mesa do Senhor, para poder exercer o seu sacerdócio, que é entrar na presença do Senhor e desfrutar da ceia do Senhor, e orar, e dar um hino, e ler um versículo na reunião, por exemplo, né? Então, isso ele vai ter esse privilégio já. Agora, se ele é um neófito na palavra, ele vai entender que ele deve começar a aprender da palavra, não é? Porque o grande problema é que alguém, se ele tiver vindo de um sistema religioso, o problema é maior, porque ele certamente está impregnado de má doutrina. Isso não tem jeito, irmãos. Isso, eu me converti, depois comecei a congregar com os irmãos, mas eu congreguei um breve tempo com os batistas, 9 meses, eu acho que foi, e as doutrinas que eu tinha eram doutrinas batistas. O conhecimento da Bíblia que eu tinha era o conhecimento de leitura de livros de pastores, de coisas assim. Então eu me lembro até hoje que um dia eu estava numa reunião e tinha um irmão que é sogro do Lineu, Bill Ward. O Bill, ele já está com o Senhor, já partiu, faz poucos anos ele partiu para a presença do Senhor. E o Bill abriu a Bíblia e começou a explicar o novo nascimento. Gente, a hora que eu escutei aquilo, eu fiquei indignado. Eu falei, nossa, isso aí é má doutrina. Porque ele dizia ele estava explicando que nós a iniciativa de crer em Cristo não partiu de nós, mas foi o Espírito Santo que usou a palavra para nos colocar vida, e aí então nós tínhamos vida para crer em Jesus quando escutássemos o Evangelho. Percebe? Então eu falo, mas não pode ser. O novo nascimento é uma iniciativa minha. Porque Jesus falou, você tem que nascer de novo. Então eu tenho que nascer de novo. Eu só não entendi o seguinte, que se você chegar para barriga de uma mãe grávida e começar a gritar para o bebê assim, você tem que nascer, nasça logo, menino ou menina. Não vai adiantar. Porque o nascimento natural não depende do bebê. O bebê é o último que... É o último que fala e o primeiro que apanha, né? Porque na hora que ele já sai, já dão uns tapas nele. Porque não depende dele. O nascimento depende de outros fatores, principalmente o corpo da mãe que vai expulsar aquele intruso ali, né? Mas nós sabemos que nem mesmo a concepção dependeu do bebê. Não foi o bebê que um dia chegou para o pai e para a mãe e falou assim, vocês vão ter que hoje dormir juntos aí para ver se me produz, para depois eu poder nascer. Não. Todo nascimento natural independe do nascido. Essa que é a questão. E não depende em maneira alguma daquele que nasce. E eu não entendia isso, porque essa é a doutrina batista, essa é a doutrina de muitas religiões protestantes. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Pessoal assim, mas como é que eu vou nascer de novo, né? O próprio Nicodemos perguntou para o Senhor, né? Como é que pode um homem voltar para o ventre da sua mãe, né? Mas o Senhor estava falando no sentido de que tem que nascer de novo. Só que a responsabilidade disso não é do homem. É uma obra do Espírito Santo que vai pegar a água da palavra e aplicar no crente. Então, a mesma água que fala em João 3, eu achava que era a água do batismo. Então, eu achava que nascer de novo é você ser batizado. Então, quando veio o Bill numa reunião, eu já morava em Limeira nessa época, e fala isso, que explicou o novo nascimento, eu fiquei indignado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meus filhos, minha esposa, saí da reunião. Falei, não, vamos embora, vamos para casa, não vamos escutar isso não.
vamos para casa. Saí batendo o pé. Porque eu achei que ele estava falando uma doutrina. Percebe? Então, depois eu entendi, depois conversando, estudando, aprendendo, os irmãos me mostrando na palavra, eu aprendi. Mas naquele momento eu era neófito também. Então é importante entender isso, que aquele momento já estava já tinha 2 filhos. Então era um neófito com alguns anos já de conversão, mas que nunca tinha entendido o novo nascimento. Nós tínhamos naquela época muito pouca literatura em português, ou acesso à literatura. Então a gente, pouco tempo atrás, tem umas caixas, tem umas gavetas, umas caixas de fita cassete, no salão de reuniões em Limeira, que são gravações em fita que nós fazíamos de reuniões e pregações do Evangelho de anos, desde a década de 80. Desde os anos 80 a gente já gravava fita, né, das reuniões. E um dia eu estava lá atrás mexendo em umas coisas, peguei uma fita assim, falei, pregação do Evangelho Mário Persona, 1980 e não sei quanto, né? Que legal. Eu peguei e levei para o Batista. O Batista tem lá uma maquininha que transforma a fita em digital, né? Eu falei, Batista, você não quer converter essa fita aqui para o digital, né, para MP3, que daí eu vou pôr na internet, vou pôr no meu site e tal. Rapaz, quando eu fui escutar a minha pregação do Evangelho, nos anos 80, eu fiquei escandalizado. Falei assim, o que esse cara está falando? Não tinha nada a ver. Não pus no ar. Claro que não pus, porque eu não ia pôr no ar aquilo, né? Então é muito importante a gente ter essa humildade de reconhecer, não estou dizendo que eu sou humilde, mas ter a humildade de reconhecer que nós precisamos primeiro aprender a caminhar para depois querer correr, andar de bicicleta, andar de skate, surfar, fazer qualquer coisa, mas tem que chegar devagarinho, tem que chegar por baixo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo